mensagem é a fidelidade de Deus. O nosso texto áureo está em Salmo 146, os versículos de 1 a 10, ou seja, é o Salmo todo. Salmo 146. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvar ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Esse salmo, ele nos reporta a fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel, Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é benigno. E o salmista, ele começa dizendo: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, e a sua esperança está no Senhor. E logo abaixo ele faz uma ressalva: não confieis em príncipes e em filhos dos homens, ou seja, em homens. Esses príncipes aqui representam o quê? Autoridades. Pode ser prefeitos, deputados, vereadores, enfim. Então, o salmista está fazendo essa ressalva: não confieis nem em príncipes e nem em homens. A palavra de Deus diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Isso não quer dizer necessariamente que a gente não possa ter um mínimo de confiança nas pessoas. Só que a gente tem que entender que o ser humano, ele é falho. E algumas vezes as pessoas, elas são levadas a acreditarem mais num príncipe, ou seja, numa autoridade, do que no próprio Senhor. E nós não podemos esquecer que as autoridades, elas vão e vêm. Elas estão hoje. Amanhã, provavelmente, elas não vão estar. Ou ainda que estejam amanhã, com certeza, no depois de amanhã, elas não estarão mais. Isso é uma coisa muito crucial acerca da nossa fé, para que nós entendamos que, ainda que você possa gostar de algum político, de alguma autoridade, esteja desempenhando determinada função, mas
a sua confiança plena não pode estar nas pessoas. E aí a gente sai do rol das autoridades, porque o salmista fala em filhos dos homens, que são que outros homens. Então, algumas vezes, por exemplo, uma moça, ela pretende se casar, e mesmo sendo aconselhada a não ir à frente naquele projeto, ou seja, não efetivar, melhor dizendo, aquele casamento, mas ela diz: não, eu confio em fulano, fulano é tudo para mim. E aí ela joga todas as suas esperanças, ela joga todos os seus sonhos naquele relacionamento. E lá adiante, aquilo vai por água abaixo. Isso pode acontecer também com rapazes que colocam todos os seus sonhos numa determinada moça. Veja só, eu estou falando aqui em todos, tá? Logicamente, quem vai se casar, ele tem esperança que aquela pessoa, a sua noiva ou o seu noivo, ele vai corresponder àquela confiança que ela tem. Mas há pessoas que ficam terminantemente, completamente cegas e esquecem de Deus, e ignoram Deus. E não é só para casamento, não, para qualquer empreendimento humano, para qualquer coisa. E aqui o salmista ele prossegue dizendo, primeiro, falando que Deus fez os céus, a terra e o mar, e tudo o que há neles. Terra, tem muita coisa em cima da terra seca, aqui no nosso planeta tem muitas coisas, não só em cima da terra, mas embaixo da terra. Há diversas espécies animais, a humanidade inteira. No ar, há muitas coisas no ar, sim. O ar, ele, além de ser um meio onde as aves, né, e a Bíblia se refere algumas vezes às aves como sendo as aves do céu, porque elas voam. E não somente isso, há uma quantidade imensa de substâncias, de gases, enfim, de água, de vapor de água. E o mar, a imensidão do mar. Se estima que o homem ele já deva ter levantado a maior parte das espécies marinhas, espécies animais, mas ainda faltam algumas que ele ainda não conseguiu descobrir. Tal é a imensidão do mar. E quando a gente fala em céu, eu estou falando aqui da atmosfera terrestre, mas a gente pode falar do céu a nível espaço, onde existem os planetas, as galáxias, que é uma imensidão. Então, esse é o nosso Deus. E o salmista, de uma forma muito simples, ele está fazendo esse alerta, que Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo o que há nele. E uma coisa interessante, ele diz que Deus, ele guarda a verdade para sempre. Guarda a verdade para sempre. E que verdade é essa? Essa verdade é o próprio Senhor Jesus. É o autor, é o consumador da nossa fé. Ele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o salmista, ele continua dizendo que Deus, esse maravilhoso Deus, ele faz justiça aos oprimidos. E a gente pensa, né, em oprimidos, a gente pensa em pessoas pobres, em pessoas que estão em extrema necessidade,
Mas algumas vezes esses oprimidos somos nós mesmos. Quando determinada circunstância da nossa vida parece que vira uma muralha, e aquela muralha começa a se fechar ao redor de nós, e nós nos entristecemos, e nós ficamos abatidos. Então Deus, ele faz justiça aos oprimidos, e aos oprimidos pelo pecado, porque a justiça de Deus, aonde ela é feita? Ela é feita na cruz do Calvário, pelo sacrifício de sangue, o sangue que Jesus Cristo, Cordeiro Santo e Imaculado, derramou na cruz, para perdão dos nossos pecados, para remissão, para que os nossos pecados fossem apagados, e nós tivéssemos assim o nosso nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz que esse mesmo Deus também, ele dá pão aos famintos. Jesus, ele é o pão que desceu dos céus. Mas Deus também, ele nos supre. Ele nos supre, porque Deus é fiel. Então, algumas vezes mais, outras vezes um pouco menos, mas a provisão de Deus, ela se manifesta a nós, dia após dia. Tanto a provisão material, como a provisão espiritual. Às vezes a pessoa, ela pensa, eu estou tão sozinho, meus pais já faleceram, eu não tenho mais ninguém no mundo. Não. Você tem sim. Você tem o Rei da Glória. Você tem o Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus, ele está conosco, e ele mesmo diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, até a eternidade. Quando termina a eternidade, não tem fim, é a eternidade. E às vezes a pessoa pode dizer: puxa, mas eu não sinto Jesus perto de mim. Mas aí é uma questão de se desenvolver intimidade com Deus, amizade com Deus, relacionamento com Deus. Há vários sites aí de relacionamento entre as pessoas, e as pessoas se relacionam até com pessoas de outros continentes, e algumas inclusive acabam por levar golpes, né, que se envolve com uma determinada pessoa, e aquela pessoa demonstra um carinho, um apreço, mas na realidade ela quer roubar aquela outra. E por que nós não podemos então desenvolver o nosso relacionamento com Jesus? E como é que isso é feito? Pela leitura bíblica e pela oração. Mas é só assim? O que é oração? A oração é você falar com Deus, falar exatamente o que você quiser falar. Você pode falar exatamente tudo que vier à sua mente com Deus. E Deus, ele está pronto sempre para te ouvir. Mas somente então com oração, com leitura bíblica. Mas há uma necessidade, gente, que poucos atentam. É a nossa postura reflexiva. Como assim? É você não fazer nada por obrigação. Aquele pastor falou que eu tenho que tirar meia hora para ler a Bíblia. Então, marcando, valendo, meia hora. Aí estou aqui na minha casa, já li aqui a Bíblia, meia hora. Agora eu vou gastar aqui 20 minutos de oração. Marquei, valendo, 20 minutos. Oi. Não é isso. Essas coisas você tem que fazer com calma. A postura reflexiva que eu me refiro é exatamente você ficar com seus olhos, com seus ouvidos, com a sua mente atenta ao Senhor. Você não pode fazer uma leitura bíblica pensando que você tem que levar teu filho para o colégio daqui a 10 minutos. Por quê? Você está se atribulando. Então espere um momento melhor. Mas eu não tenho. Tem sim. Acorda meia hora mais cedo.
E aí você vai conseguir espaço no seu dia. E organiza melhor o seu tempo. Dedica um tempo maior a Deus. O desejável é que, sem ideia de 10% do tempo, sem nada disso, mas um tempo razoável seria de pelo menos 2 horas na presença de Deus. Ali você poderia orar, ler a palavra, cantar louvores a Deus. Mas eu vou cantar sozinho, sem instrumento? Sim. Nós adoramos a Deus com o nosso coração, não é simplesmente com a nossa voz. Até porque tem muita gente que tem voz maravilhosa, mas não adora a Deus, porque não quer. Então, Deus ele dá pão aos famintos, o pão que desceu do céu, Jesus. Ele solta os encarcerados. Como eu disse aqui, falei sobre os oprimidos, né? Os encarcerados são especificamente os que estão em prisões. Os que estão em prisões físicas, eles são encarcerados, sim. Mas muitas vezes a pessoa está encarcerada no mundo espiritual. Ela está presa. Ela está envolta por uma nuvem de espíritos malignos, por força de pactos que ela fez no passado, enfim. E às vezes você também pode estar encarcerado por um problema seu, um problema pessoal, e que você julga esse problema muito sério, muito grave, e você não consegue pensar em outra coisa a não ser esse problema. Esse problema pode ser uma causa na justiça, pode ser uma grande dívida que você tem a pagar, enfim. E ali aquela pessoa, então, ela se sente como se estivesse encarcerada. Mas, como o salmista está dizendo, Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele solta, Ele nos livra desses cárceres. Ele abre os olhos aos cegos. Eu dei o exemplo aqui ainda há pouco do rapaz ou da moça que quer se casar, mas os pais estão aconselhando, olha, não vai casar com esse moço ou com essa moça, etc. E hoje em dia, infelizmente, tem negócio de morar junto, né? De brincar de casinha. A pessoa nem casa mais no cartório, já quer se juntar de qualquer maneira, vai para baixo de uma kitnet, de um lugar qualquer. Enfim, já vai experimentar uma vida íntima com uma pessoa que muitas vezes ela conhece muito pouco. Então, o Senhor, Ele abre os olhos aos cegos. Às vezes a pessoa sofre muito, reclama muito, mas por decisões que ela mesma toma. Ela poderia se aconselhar com pessoas mais velhas, mais experientes, mas não. Então, ela fica cega. Mas o Senhor, Ele abre os olhos dessas pessoas. Deus levanta os abatidos. Nós falamos aqui dos oprimidos, dos encarcerados, dos abatidos. E eu dei o exemplo aqui, muitas vezes nós mesmos, pelas circunstâncias da nossa vida, por problemas pessoais, nós ficamos muito abatidos. Às vezes a perda de uma pessoa querida, uma pessoa que faleceu, então isso nos abate muito. Agora veja só, o salmista também diz, Deus ama os justos. E quem são os justos nesse mundo? São aqueles que são justificados pela fé em Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Essa é a justiça de Deus. A justiça que traz ao homem a salvação. Então, Deus ama os justos. E justo não é simplesmente você frequentar uma igreja, mas é você ter uma aliança no seu coração com o Senhor, uma aliança verdadeira.
Deus guarda os estrangeiros. Eu não sei se você que está nos assistindo já foi em algum outro país, mas quando você chega num país, o primeiro senão que você tem é a passagem sua pela alfândega. E dependendo do país, aquilo vai ter um rigor imenso. E ali a pessoa fica apreensiva. Por quê? Assim como ela pode entrar naquele país, mas ela pode ser deportada. Às vezes não é nem pelo fato dela ser uma pessoa criminosa, mas pode estar faltando algum documento, alguma coisa importante para aquelas autoridades daquela alfândega, daquele referido país. E quando você está no outro país, ou passeando, ou vivendo, certamente não é a mesma coisa do que você está no seu país. Aqui no Brasil, nós temos diferenças regionais, diferenças de sotaque, diferenças de alguns hábitos, diferenças na alimentação, de alguns costumes, mas nós estamos no Brasil. No Brasil, você vai no sul, você come feijão com arroz. Você vai no norte, você come feijão com arroz. Você vai no nordeste, você come feijão com arroz. Ah, mas e daí? E daí que às vezes você vai em alguns países e a alimentação ela é completamente diferente. Então, isso já deixa a pessoa um pouco mais insegura, um pouco mais apreensiva. Dependendo do país que você tiver, as pessoas elas vão ter características físicas semelhantes. E aí, como você é diferente, ou porque você é mais baixo do que a maioria daquele país, ou porque você é mais alto, ou porque você é mais claro, ou um pouquinho mais escuro, você vai sair na rua, as pessoas vão olhar para você, não que estejam necessariamente te discriminando, mas você ali é um estranho. E a sua feição, os seus caracteres físicos já demonstram isso. Mas vejam só, e nós cristãos? Eu tenho pregado muito aqui, tenho falado muito aqui sobre o reino de Deus, sobre o mundo, a questão do mundo jazer no maligno. O mundo jaz no maligno, está no maligno. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós, que fomos justificados perante Deus Pai, pela nossa fé em Jesus Cristo, crendo no sacrifício dele, tendo Jesus como nosso Senhor, Salvador, Redentor, nós não pertencemos mais a esse mundo aqui. Independentemente do país que a gente possa ir no futuro. Porque a palavra de Deus diz que nós somos forasteiros. Nós somos estrangeiros. E vejam só, a Bíblia está dizendo, Deus guarda os estrangeiros. Então não somente os estrangeiros de outra nacionalidade, mas nós, crentes em Jesus Cristo, nós somos estrangeiros nessa terra, nesse mundo. Então Deus guarda. Diz também que Deus ampara o órfão e a viúva. E aqui, minha gente, eu quero dizer que isso é algo muito maravilhoso que Deus opera na vida de quem é órfão, na vida de quem é viúva. Por quê? Porque imagina uma viúva que viveu muitos anos com seu marido e de repente o seu marido parte. Como é que fica? E se porventura ela não tem um sustento para si e para os filhos? E os filhos são pequenos. Mas Deus, Ele estende a mão. Sempre.
E curiosamente, Deus, Ele levanta pessoas para cuidar de nós. Eu perdi minha mãe ainda bem pequeno, e eu posso citar o nome de algumas mulheres que, ao longo da minha infância, cuidaram de mim, me deram carinho, me deram amor, me alimentaram, e eu sou muito grato a essas mulheres. E por que elas agiram? Porque era tudo conhecido? Não, não era. Mas é porque Deus, Ele move o coração das pessoas em nosso favor. E Deus, Ele age assim. Por exemplo, nós, como igreja do Senhor, conforme eu sempre digo, a igreja, ela não é o templo de alvenaria, o templo físico, mas a igreja ela é formada por pessoas. Então nós temos que ver tudo isso e ficarmos em condições de, ao primeiro chamado de Deus para ajudar alguém, seja um órfão, seja uma viúva, seja um estrangeiro, seja um necessitado, nós possamos dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para ajudar. Por isso que a igreja, ela é uma grande bênção nesse mundo que nós vivemos. Agora, esse mesmo salmista diz que Deus transtorna o caminho dos ímpios. Por quê? Porque os ímpios são aqueles que não querem reconhecer Deus como Deus, como aquilo que Ele realmente é. Os ímpios normalmente se acham superiores ao próprio Deus. E eles se rebelam quando se fala sobre a Bíblia Sagrada, sobre as Escrituras. Então, o salmista está dizendo que esse tipo de pessoa, ele vai ter o seu caminho transtornado. O que é transtornado? É desnorteado. Ele vai trilhar o caminho dele, mas sem certeza que ele está indo para a direção certa. Por quê? Porque ele não se dobra, ele não se queda ao Senhor nosso Deus. E aí, alguns pensam que Deus é fraco, que Deus não está vendo as coisas. Deus está vendo absolutamente tudo. Absolutamente tudo. E isso é uma constatação que o salmista está fazendo aqui. Deus é mau, perverso? Não. Deus é justo. Então, aqueles que negaram a si, a sua própria vida, e entregaram a sua vida a Deus, e passaram a viver para Deus, certamente, eles vão ter um tratamento diferenciado pelo próprio Deus. E ninguém é obrigado a entregar a sua vida ao Senhor. Isso é uma resposta em amor, que é um sentimento voluntário. Assim como Deus nos ama de maneira incondicional, a nós quem? A toda a humanidade. Ele espera que nós o amemos também. E Jesus diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, ou seja, aquele que me ama me obedece. Essa é a única prova de amor que nós podemos dar para Deus. Concluindo, meus amados, não vamos então colocar as nossas esperanças, os nossos sonhos na mão exclusivamente de homens, de pessoas. As pessoas podem até compartilhar conosco dos nossos sonhos. Se essas pessoas forem da nossa família, forem nossas amigas ou amigos, mas a nossa esperança não pode estar no ser humano. E devemos colocar então a nossa confiança plena no Senhor. Esse Senhor que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. É nele que nós devemos colocar sempre
a nossa completa confiança e ter esperança. Por quê? Porque o Senhor, Ele age. O Senhor, Ele faz, Ele realiza. Deus é fiel. Só que Ele faz no tempo dEle. E é isso que nós precisamos aprender. Nós olhamos para as crianças, né? A criança quer tudo para agora. Se ela quer ligar a televisão, é agora. Se ela quer comer um sanduíche, é agora. Se ela quer beber um leitinho, é agora, né? Então, nós temos que entender que Deus, Ele age sim no tempo dele e de maneira incontestável. O que nós devemos então aprender com tudo isso? É o que o Salmo 37 nos ensina. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. O que o teu coração deseja? Mas pastor, como é que eu vou agradar a Deus? Obedecendo. Obedeça às Escrituras. Leia um pouco mais, se dedique um pouco mais. Se você não tem 2 horas do teu dia, coloca uma cunha aí na sua agenda e comece a abrir esse espaço para que você tenha dentro do seu dia um tempo maior para você ficar na presença de Deus, para você glorificar o nome do Senhor, para você aumentar, melhorar a sua intimidade com Deus. Amém? Deus ama muito você, creia nisso. E Ele quer o melhor para você. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.